E aí, meus queridos, minhas queridas, do sétimo ano, estamos aqui de volta. Não de volta presencialmente, porque ainda não é possível, né? Nós estamos vivendo um momento histórico mundial marcado por uma pandemia, uma doença que assola o mundo inteiro. Futuramente, nos livros de história, quando for falar do ano de 2021, do ano de 2020, vai se falar muito dessa doença. Espero que a partir de 2022, o que apareça nos livros de história é que essa doença foi vencida, que mais uma vez a tecnologia, o conhecimento humano conseguiu acabar com essa doença. E as pessoas voltaram a se relacionar. Mas ainda não estamos nesse momento. Então, ou vai ser assim no vídeo, lá na aula online, e nós vamos conhecer um pouco da nossa história. Neste sétimo ano, e neste momento de escolaridade do sétimo ano, nós começamos a entender vários aspectos do nosso continente, do continente americano, até chegarmos na história específica do Brasil. O continente americano, ele não começa a sua história em 1500, não é quando os europeus chegam. Tanto é que o tema da aula hoje é justamente organização das sociedades americanas antes da chegada dos europeus. Ah, mas então já existia América antes dos europeus? Sim, não tinha esse nome, né? Claro que os europeus, até para poder homenagear um navegador chamado Américo Vespúcio, que não foi o descobridor foi Cristóvão Colombo, mas para homenagear Américo Vespúcio, colocou o nome de América. Não tinha esse nome, mas já existia. E já tinha gente aqui, como tinha gente aqui, mas muita gente aqui. Esses povos que moravam aqui, né, tinham uma organização já muito antiga. Né? Nós temos construções em algumas regiões aqui na América, em Machu Picchu, no México, na Cordilheira dos Andes, chamados povos andinos, que são povos que não são de origem americana, não são nativos da América. A gente vai perceber que o ser humano não apareceu aqui na América, não tem origem aqui, ele apareceu depois, mas temos construções muito semelhantes às pirâmides do Egito, às construções de 4.000 anos antes de Cristo. Então, enquanto havia seres humanos lá no Oriente, lá nas chamadas primeiras grandes civilizações, Egito, Grécia, Roma, aqui também, na América, existiam povos. Mas e por que eles não aparecem tanto nos livros de história como aparecem os outros? Porque a história começou a ser escrita pelos europeus. Então, os europeus só tomaram conhecimento a partir de 1500. Mas depois os historiadores vão se aprofundando e percebem que os povos chamados pré-colombianos é uma realidade. Então a gente precisa entender, primeiramente isso, que o ser humano não é nativo da América, ele veio para a América. Ele é nativo da onde? Da África. Ah, professor, mas nós já vimos isso lá no sexto ano, né? Que os primeiros vestígios arqueológicos foram encontrados. Sim, sim. Então vamos relembrar isso para a gente entender bem, né? Vamos voltar no tempo? 1 ano, 2 anos, 100 anos, 1.000 anos? Não. 6 milhões de anos. É o que a história diz, que foi há mais ou menos 6 milhões de anos é que apareceram os primeiros hominídeos, né? Hominídeos seriam as primeiras criaturas na face da Terra que seriam da mesma raça minha e sua. Os primeiros humanos, chamados de hominídeos. Eles pareciam mais com bicho do que com gente, mas eram hominídeos, não eram macacos, nem eram jacarés, nem eram nenhuma outra espécie. Era espécie humana, mas ainda pouco evoluída, então por isso muito parecida com os outros animais. Falando em datas, depois a gente vai ver aí mais ou menos 3 milhões de anos atrás, então passaram-se 3 encontram outros vestígios, né, da mesma chamada raça humana, né, mas que é chamado de Homo habilis, quer dizer, seria um ser humano com mais habilidade, que se desenvolveu um pouco mais. Há 1.800.000 anos teria surgido o Homo erectus, o homem reto, o homem que anda de pé, sobre os 2 membros inferiores, sobre os pés, e não mais de 4, rastejando, pulando aí pelas árvores, né? Mas o homem de pé, o homem reto, o homem erectus, teria surgido há mais ou menos 1.800.000 anos atrás.
Desde 200 mil anos atrás, há mais ou menos 30 mil anos atrás, aí tem vários achados aí nessa época, nós teremos o que nós chamamos hoje Homo sapiens, que é o que mais se assemelha a nós. O Homo sapiens, essas palavras normalmente são em latim, porque são assim que eles escrevem termos científicos, os cientistas usam muito o latim. Homo sapiens é o homem que sabe, o homem racional, o homem que pensa. Então tem teorias que dizem que já há 200 mil anos atrás já existia esse Homo sapiens. Alguns dizem que ele realmente só pode ser considerado sapiens há 30 mil anos atrás, mas a verdade é que tudo isso teria acontecido lá na África, e depois, por uma série de correntes migratórias, né, uma série de movimentações do ser humano aí pelo planeta, eles teriam chegado em vários lugares do mundo, inclusive aqui na América. Bom, e dos povos americanos, então, que nós temos mais conhecimento e que hoje tem uma influência muito grande na nossa cultura, são os chamados indígenas. Também nome dado pelos europeus, porque eles achavam que estavam chegando nas Índias, enfim, chamaram de índios ou indígenas. Nós sabemos que são povos nativos, são povos que aquela geração de 1500 provavelmente deve ter nascido aqui na América. Os ancestrais deles vieram de outros lugares, mas havia uma série de povos já morando então na América. O que é que isso tem a ver com a nossa cultura de hoje? Tudo. Inclusive, uma das atividades desse conteúdo é justamente fazer uma lista aí de o que é que existe, por exemplo, na nossa forma de falar, no nosso vocabulário, que é dos indígenas. Existe uma cidade linda, maravilhosa, no sul de Minas, chamada Itaú de Minas. Itaú é uma palavra tupi-guarani, é uma palavra de origem indígena. Ita é pedra. Esse U aí significaria preta, negra, enegrecida. Então, pedra preta foi o nome que indígenas deram a essa região, porque é uma região muito rica numa pedra calcária, que depois vai servir para fazer cimento, enfim, aí tem toda a história de Itaú de Minas. Mas a palavra Itaú, então, é uma palavra do vocabulário indígena e que nós usamos hoje, mas tem outros? Tem, né? Mandioca, guaraná, um monte de coisas. Se a gente for ver bem a origem da palavra, é palavra indígena, é palavra que não era do idioma trazido pelos europeus, não era do português, era de Tapuia, Tupi-Guarani e outros indígenas. Ora, então o nosso português não é o mesmo português de Portugal. Lá eles tinham uma linguagem, quando chega aqui mistura com elementos da cultura indígena e também da cultura africana e vão se formando novas palavras. Então, nosso vocabulário é a primeira coisa. Segunda coisa, religião. A nossa religiosidade é ainda muito marcado pela religiosidade dos indígenas, né? A questão dos rituais, a questão de ter uma crença, a questão de saber que há uma separação entre o material e o espiritual, já existia nos povos indígenas e acaba se trazendo, né? Inclusive, muitas coisas dos rituais cristãos trazidos pelos portugueses sofrem aqui influência também de rituais. Já vou ter falando das duas coisas, do indígena e do africano. Do mesmo modo que a gente tem lá palavras como bagunça, coringa e outras palavras aí, é de origem africana. Nós temos mandioca, guaraná, Itaú e outras que é de origem indígena. Também na religião nós temos influência tanto de cultos como o candomblé, o afoxé, o umbanda, que são cultos afros, que foi sendo trazido da África, incorporando a religiosidade do povo brasileiro. E nós temos então também coisas indígenas, inclusive o uso de ervas medicinais, de ervas aromáticas, de ervas rituais que os indígenas já usavam, que também vai ser incorporado à religiosidade brasileira. Tem mais influência? Claro que tem mais influência. Olha, vou ver o outro campo aqui, na culinária. Milho, feijão, batata, mandioca são coisas que nós comemos e que os indígenas já comiam. Vatapá, feijoada, acarajé são comidas que nós comemos, principalmente em algumas regiões do Brasil comem, e que é de origem africana, foram trazidos pelos africanos. Na nossa cultura, olha a dança, cateretê, caiapó, caruru, são danças indígenas que influenciaram o nosso ritmo, né? E a questão dos tambores, tanto indígenas quanto africanos trouxeram os tambores, né? E aí congada, capoeira, por exemplo, são danças folclóricas, são coisas da nossa cultura que vieram da África. Na arte, desde as plumagens, pintura no corpo, máscaras que os índios faziam, que influenciam a nossa arte até hoje, até todas as danças, músicas, ritmos, né, como samba e outros aí,
que é da cultura, que é da música africana e que também vieram para nós. Da medicina, então, conhecimento da flora, plantas medicinais desses povos. Então está muito claro aí que a nossa cultura é uma miscelânea, é uma mistura, um grande caldeirão aí, onde tem elementos de indígenas que já estavam aqui, de portugueses que chegaram depois e de africanos que foram trazidos para cá. Então não tem como entender o povo brasileiro, a formação do povo brasileiro, sem entender essa parte das nossas origens. Desde aquela origem mais remota dos primeiros antepassados que vieram lá da África, no primeiro momento, se esparramaram, foram se adaptando e foram formando culturas riquíssimas aqui na América, até o povo indígena encontrado pelos europeus, que trazia uma série de outras influências, cultura, culinária, dia a dia, diferenciada, organização, forma de organização da sociedade diferenciada. Então nós falamos o português, que vem dos europeus, mas que é influenciado por africanos e por indígenas. Nós temos alimentações, comidas e bebidas que é de origem portuguesa, mas que também aqui foi influenciado por indígenas e africanos, e assim todas as áreas da nossa vida. Então a primeira coisa que nós precisamos entender para estudarmos os povos chamados de pré-colombianos, os que já existiam aqui antes de Colombo chegar a essa terra, é entendermos que toda a nossa cultura está impregnada dessas marcas. Então não tem como eu falar, para que eu vou estudar isso, professor? O que me interessa isso? Olha, se você talvez não sabe nem a origem do nome da tua cidade, se você não sabe por que é que aquele ritmo te contagia, por que em alguns países os ritmos são tão diferentes dos nossos, é porque você realmente precisa entender como é que foi formado tudo isso e por que nós vivemos dessa forma. Afinal de contas, essa é a finalidade da história. Entendermos o presente, nos prepararmos para o futuro a partir de conhecimento que já foi adquirido pela humanidade no passado. É isso, fiquem com Deus, beijão, tchau.